Titular absoluto do Vasco se apresentou hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa com uma contusão que não melhorou. E aí virou dúvida para o jogo de amanhã contra o Bahia. Olha, o Ministério Público deu parecer desfavorável para o pedido de empréstimo de 80 milhões que a gente falou ontem aqui no canal. Vamos falar sobre essas duas notícias. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. O like ele é muito importante para o nosso trabalho e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeos novos aqui, o próprio YouTube te avisa que chegou vídeo no canal. Tá falado? Vamos embora ver essas duas notícias aí. Olá, vascaínos, boa tarde, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, está entrando lá no nosso programa do almoço, né? O Almoço Gigante. Antes de começar a falar sobre as notícias, só agradecer o pessoal que já deu like, agradecer a você que se inscreveu no canal, né? Muito bem-vindo ao nosso canal. Você que já é inscrito, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, está sempre com a gente. Olha, vou começar pela história do Ministério Público. Ontem eu dei a notícia aqui no canal, no vídeo, que o Vasco pediu um empréstimo de 80 milhões de reais, no empréstimo DIP, né, que é natural, é normal em recuperação judicial. Porém, a Justiça pediu parecer, claro, do Ministério Público, que falou, e olha, e falou o seguinte, ó, o Ministério Público diz o seguinte: quanto ao pedido, número tal, o MP, o Ministério Público, opina no sentido da sua rejeição, considerando que o contrato não foi ainda sequer celebrado. São desconhecidos seus termos definitivos, taxa remuneratória do mutante, sua identidade e outras condições do negócio. Mas que é isso, relevante ainda assinalar que decisão nenhuma poderá assegurar que instâncias superiores estejam impedidas de modificar o ajustes ou mesmo reconhecer nulidade. O Poder Judiciário não poderia ser manietado por força de estipulações havidas entre particulares. Bem, o que o Ministério Público está falando aí é o seguinte: que o contrato não foi sequer assinado ainda, tem que esperar um pouco mais, ele acha que é prematuro esse pedido de empréstimo do Vasco e que ele quer saber, ele não vai aprovar sem saber quem é que está financiando esses 80 milhões, quem é que está dando esse dinheiro, quais são as taxas de juros que o Vasco vai pagar. Nada disso está no pedido. Então, sem esse tipo de informação, ele acha que não se pode blindar, né? É isso que ele quer falar, vai ser manietado e tal. Não pode blindar instituições privadas, né? O Ministério Público não pode ficar blindando instituições privadas sem saber o teor da negociação. Ok, o Ministério Público disse que não é agora. O Carregal já deu a notícia falando, já falou que, olha, estava previsto no plano da recuperação judicial, no plano que foi apresentado na Justiça, já se fala do empréstimo DIP e tal, mas mesmo assim o Ministério Público achou prematuro, o Vasco vai rebater ou vai trazer essas informações que o MP está pedindo. Realmente tem que dizer quem é que está emprestando os 80 milhões, né, o Vasco? Pô, tem que falar. Você está dentro de uma recuperação judicial, você vai ter que explicar qual a taxa de juros que você vai pagar, se é viável, se não é viável. Então isso tudo você tem que colocar no papel, explicar qual é a carência, quantas parcelas você vai pagar esse empréstimo, como você vai pagar esse empréstimo, a garantia é aquilo mesmo, é 20% da SAF que você está dando de garantia. Então, tudo isso tem que estar mais bem explicado. O Ministério Público, ele rejeitou a princípio, né? Nesse momento ele rejeita o pedido. O Vasco está deixando claro que o Vasco tem que fazer maiores esclarecimentos nesse pedido. Está muito superficial, né, as informações que o Vasco entregou para a Justiça. O Ministério Público está exigindo maiores informações, principalmente quem é que está emprestando dinheiro e a taxa de juros. Principalmente isso. É disso que está se falando. Bem, o jogador que o Vasco, né, tá com problema é o Nuno Moreira, cara. O Nuno Moreira saiu no intervalo do jogo contra o Flamengo com uma torção no tornozelo. E se esperava que ele melhorasse, era só uma entorse e tal. Ele fez tratamento no domingo mesmo, em casa. Ontem ele se apresentou no CT ainda com dores, e aí se medicou ele, analgésico, gelo, aquilo tudo que se faz. Ele continuou fazendo tratamento em casa, mas hoje de manhã ainda não está pisando. E aí, não participando do treino de hoje, dificilmente ele vai para o jogo de amanhã. Pode ser que faça um teste de vestiário, se estiver pisando bem e tal, mas é provável que ele não resista, que ele não aguente. O Vasco vai tentar, se ele estiver pisando, fazer uma botinha para ele jogar e tudo, mas é provável que ele não vá para o jogo. É mais um desfalque sério para a partida. O Vasco já não vai ter o Ryan, perde o Nuno Moreira, perde a sua identidade de ataque, né? Hoje a linha de 3 do Vasco é Ryan, Coutinho e Nuno Moreira na frente com o Veguete. Se você perder, o Ryan já não vai jogar porque está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Perde o Nuno Moreira, aí vai complicar. Vai ter que entrar com Andrés Gomes e David. Andrés Gomes, David e Coutinho. E aí você perde o banco, né?
Você enfraquece o banco, teu elenco é curto, aí você enfraquece o banco, porque você está começando a usar o banco no jogo. Durante a partida precisa tirar o Andrés Gomes, quem entra? Não tem outro, não tem jogador para entrar. Vai botar quem para jogar? Vai trazer o Léo Jacó? Pode ser que traga o Léo Jacó, de novo botar o Léo Jacó no banco. Está se falando em Diego Minetti, do Sub-17, que está treinando bem com os profissionais. Pode ser uma opção de banco, mas não acredito que ele vai entrar. Um 17 anos, não acredito que vai entrar, né? Estamos falando de Diego Minetti. Pode ser, cara, mas eu não acredito que vão colocar o garoto. Eu acho só mais trazer o Léo Jacó. Acho que o Léo Jacó, sim, tem possibilidade, mas mesmo assim é muito confuso. Um elenco curto, o Vasco tem um elenco curto, vai parir novamente o Jean Davi? Tá lá no Vasco encostado, será que vai trazer Jean Davi pro banco? Sei lá, cara. Esse que é o problema de você ter um elenco curtinho. Você tem um jogador suspenso, o outro se machuca, acabou teu time. Você vai usar dois reservas e você não tem reserva do reserva. Você só tem um atacante reserva, que é o Andrés Gomes. Não tem reserva o Verratti. Do outro lado, o reserva do Moreira é o David, mas se o David tiver que jogar, não tem reserva para o David. E aí, ou você usa a base, ou você vai ficar inventando Jean Davis da vida, né? Alex Teixeira nem tá mais, graças a Deus. Pelo menos abre um espaço para você pensar fora da caixinha, porque se o Alex Teixeira tivesse ainda no Vasco, era o Alex Teixeira que estaria no banco. Olha como é que é complicada a vida desse elenco. O elenco é muito pobre, né? O elenco que o Pedrinho e o Felipe e o Marcelo Banana montaram no início do ano. O Admar Lopes, a gente não pode falar sobre o elenco, porque o Admar Lopes ele chega para fazer correção. Ele é um cara da janela do meio do ano que vem fazer correção no elenco. Ele não é o cara que está construindo elenco. O trabalho de construção do elenco do Admar Lopes vai ser na janela de dezembro, de janeiro, né? Aí sim você vai ter um cara construindo o elenco, mas hoje ele fez uma janela só de correção, ele está ajustando ainda o elenco do Vasco e fez uma correção em cima do que o Vasco podia oferecer. Então não dá para criticar o Admar Lopes na montagem do elenco. Já o Pedrinho e o Felipe, sim, e o Marcelo Banana, que foram responsáveis por montar esse elenco aí. Você tem um elenco que você contrata o Lloyd Augusto, e aí já tem que mandar o cara embora. Você contrata o Garré, que não pode jogar porque não tem condição. Agora, essa é uma notícia que o Garré está fazendo recondicionamento físico. Pô, quanto que o Garré vai ficar pronto? É outro cara que já viu que não vai dar em nada. O Garré é um jogador que também não vai jogar, não vai dar certo, já teve suas oportunidades, não rendeu. Então, muito complicado a situação do Vasco, principalmente no ataque. Vasco que foi para a janela do meio do ano certo, no início da janela, que precisava contratar 2 atacantes, contratou apenas um, Andrés Gomes, e teve que se virar para trazer zagueiro, porque começou a perder zagueiro, perdeu o João Vitor e perdeu o Luiz Gustavo, e aí você teve que se virar para trazer zagueiro. E até contratou bem, o Extra e o Robert Renan parece que vão dar excelente resposta, né? Mas aí o Vasco amanhã já tem a ausência do Robert Renan. O Robert Renan já não pode jogar. Já vai entrar o Lucas Freitas, ok, o Lucas Freitas já vinha jogando. O Extra vai jogar, tá tranquilo, beleza. Um zagueiro só no banco, que é o Lucas Oliveira. E aí você vai ter o Ryan suspenso, o Moreira machucado. Muito difícil uma situação. E o pior, precisa ganhar. Não dá para negociar. E o Bahia que vem fragilizado. O Bahia não vence há 3 partidas. Nós temos que botar o Bahia com a 4ª partida sem vencer. E mais, tem que botar o Bahia com derrota. O Vasco precisa vencer. Empate não vai dar pra gente. A gente precisa vencer esse jogo de qualquer maneira. É um jogo de São Januário. É contra o Bahia. O Bahia tá bem na tabela, melhor do que a gente. Todo mundo tá melhor que a gente, né? Melhor que a gente tá todo mundo. Menos 5 times que não estão melhor do que a gente. Mas a gente tem que vencer, cara. É o Bahia. A gente não encarou o Flamengo e jogamos bem. Temos que jogar bem contra o Bahia. Eu sei que é o Nuno Moreira, que é pesado, perdeu o Ryan. Vai ser pesado, mas o Vasco não pode ficar parado pensando nisso. O Vasco precisa agir e jogar. É um jogo pro Verratti, é um jogo pro Verratti. É um jogo que você vai ter o Verratti aí, é um jogo pro Verratti. O Leandrinho tá no sub-20. Antes que alguém fale, pode botar o Leandrinho no lugar do Nuno Moreira, faz a dupla ali na lateral com o Puma. Poderia, mas o Leandrinho já tá na seleção sub-20. Não vai voltar, ele está treinando lá na Granja Comari com a seleção brasileira, ele vai disputar o Mundial Sub-20, tá? Então ele tá fora dessa situação aí. E o Vasco não tem muito o que fazer, a não ser, eu só penso no David, não estou achando outra solução dentro do elenco profissional do Vasco, e trazer o Léo Jacó para o banco, o Euder, o Diego Minetti talvez, não sei se o Minetti tem condição de jogar assim uma partida profissional, ele é muito novinho, muito jovem ainda, né?
não sei, um jogo muito importante. Enfim. Mas entre qualquer outra baranga e Diego Minetti, eu vou ficar com o Minetti. Eu acho que tem que ser ele, porque é jogador já, né? É jogador, é um cara que faz gol pra caramba, é artilheiro. Só acho prematuro. Um jogo de sub-17 é uma coisa, profissional é outra. Se o Vasco fosse um time acertado, eu acho que dá pra colocar o cara. Mas o time do Vasco é um time confuso ainda, time que oscila muito, né? Aí você botar um garoto de 17 anos, pode pesar. Pode também não pesar. Pode que o cara seja realmente craque de bola, chegue com condição e arrebente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, a princípio, Nuno Moreira não deve ir para o jogo. Não deve. Está no sacrifício, está fazendo tratamento intensivo, vai ficar fazendo tratamento 24 horas intensivo para ver se tem condições para o jogo amanhã. Deve fazer aqueles testes de vestiário e tal. E aí talvez seja o mesmo problema que teve com o Paulo Henrique, com o Tietê. O Vasco forçou, botou no campo e o cara abriu o bico. O Tietê não aguentou 15 minutos. O Paulo Henrique jogou ainda o primeiro tempo todo e depois, naquela primeira partida contra o Botafogo, né? Jogou o primeiro tempo e teve que sair no intervalo. O Tietê não aguentou nem 15 minutos. Então, vamos ver se a gente consegue, se esses testes de vestiário do Vasco aí, se o Nuno Moreira consegue jogar a partida. Não acredito que ele vá conseguir jogar a partida. Se jogar, não vai ficar bem, vai ficar com medo de botar o pé e tudo. Tomara que dê tudo certo, se é analgésico e fazer uma botinha ali no tornozelo, se consegue ele pisar. Se ele conseguir pisar, cara, acho que dá. Se ele conseguir pisar, correr, dar pique para lá, dar pique para cá, tudo bem. Pode ser, vamos ver. Vamos torcer para dar tudo certo, né? Eu preferia começar o jogo com o Nuno Moreira, mas inteiro. Queria ter o Nuno Moreira inteiro no time. Esse é um desfalque que me preocupa demais para a partida contra o Bahia. Tá falado, galera? Fica com Deus. Não esquece, daqui a pouco, 7 horas da noite, tem vídeo aqui no canal. Resumo gigante. Dá essa moral pra gente. Vem visualizar nossos vídeos. Vai assistir os vídeos aí. Avisa pros seus amigos. Compartilha aí. Vamos dar essa moral pro canal aí. Pro canal ver se a gente bate aí 19 mil inscritos. Já estamos com 18.600 e pouco. Falta pouquinho pra gente bater aí os 19 mil inscritos. Vamos ajudar a gente aí. Divulga aí para o pessoal que é Vasco aí. Nos seus grupos de Vasco, WhatsApp, Facebook, Telegram. Coloca aí os vídeos do canal. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui, tchau.